Continuando, meus irmãos, Apocalipse 3, 10 e 11, versículo de número 11, que nos diz: venham sem demora, segura o que tens, para que ninguém tome a tua coroa. Agora nós vamos falar do arrebatamento iminente, que é muito pregado, né? Porque falam que o arrebatamento ele pode acontecer a qualquer momento. O arrebatamento pode acontecer enquanto você está assistindo esse vídeo. Enquanto eu estou aqui gravando ele pode acontecer. E eu quero te dizer, não pode. Sabe por que não pode? Porque tem sinais que têm que ser respeitados antes do arrebatamento. Porém, isso não é ensinado na maioria das igrejas. Que sinais são esses? Se você assistir o meu vídeo de Mateus 24, onde eu estou ali interpretando com os irmãos versículo por versículo, os irmãos vão ver que Jesus ele dá uma série de acontecimentos antes da sua vinda. Jesus ele vem falar o seguinte, ele fala, né, que primeiro teria que vir o quê? O princípio das dores. Isso aí já acontece desde a igreja primitiva. Depois ele fala que tem que ter o surgimento de falsos profetas, que é a grande apostasia. Já passamos por isso aí. Depois ele fala o quê? Que tem que vir a desolação do pecado, né? O homem da iniquidade, o anticristo. E porém, esse aí ainda não veio. A igreja tem que ver, porque Jesus fala, quando vocês virem, como o profeta Daniel viu, como o profeta Daniel falou, quando vocês virem ele no lugar santo, aí sim virá o fim. Então, isso não aconteceu ainda. Como isso não aconteceu ainda, o arrebatamento ainda não pode acontecer. Porque senão Jesus estaria mentindo para nós. Não é um erro de interpretação meu, é o que está escrito no texto. Jesus, ele deixa claro uma linha do tempo. Porém, isso não é observado, isso não é pregado. Então, meu intuito aqui é te mostrar que existe essa linha do tempo para quê? Para você se preparar. Então, é preciso que o anticristo se manifeste, é preciso que a igreja veja ele, aí começará a perseguição. Então Jesus fala, né, que haverá fuga, quem estiver no campo fuja, quem estiver na Judeia fuja, fujam para os desertos, para os lugares longes. Então tudo isso é dito, aí vai falar que depois da tribulação, daqueles dias, ou a grande tribulação, a mesma que está em Apocalipse 3:10, haveria no céu o sinal do Filho do Homem, então ele viria. Então olha para você ver, depois da tribulação, Jesus que fala isso, não sou eu, é só ler a Bíblia. Então depois da tribulação haveria a volta do Filho do Homem. Então, para você não ser pego de surpresa achando que vai ser arrebatado antes da grande tribulação, começa a ler um pouquinho mais as Escrituras, assiste, né, esse conteúdo que eu estou trazendo para você. Porque a Bíblia não fala, em lugar nenhum da Bíblia fala que vai ter um arrebatamento antes da tribulação. Qualquer um que prega isso está pregando uma doutrina própria. Não fala na Bíblia em lugar algum. E o Apocalipse 3, 10 e 11, versículo de 11, né? Venham sem demora, guardas o que tem para que ninguém tome a sua coroa. Olha que interessante. O que é pregado para você na igreja? Deixa eu só abrir o texto aqui novamente. O que é pregado para você na igreja? Provavelmente, dependendo do ministério que você pertence. É pregado o seguinte, que primeiro, vou pôr na tela para os irmãos. Primeiro acontece o quê? Primeiro acontece isso aqui. Venho logo. Venho logo que Jesus está falando aqui, ele está falando do arrebatamento. Ele está falando que da vinda dele como ladrão. Eles pregam que isso aqui vem primeiro. Aí depois eles pregam que vai vir isso aqui. Depois do arrebatamento vem a tentação, que é a tribulação. Porém, o que é que a Bíblia está dizendo? A Bíblia está dizendo que primeiro vem a tentação e depois o venho logo. A vinda do Filho do Homem como ladrão. Esse venho logo, venho sem demora e venho como ladrão é a mesma coisa. Eles são traduzidos dessas formas diferentes na Bíblia. Então aqui está falando da vinda do Filho do Homem como ladrão. E ela só acontece uma vez na Bíblia, ela não acontece mais de uma vez. A vinda do Filho do Homem como ladrão, qualquer um que quiser ler a Bíblia vai ver no final ali. Só acontece uma vez a vinda como ladrão. Então esse vem logo aqui, ele vem depois da tribulação, igual Mateus 24, igual Apocalipse 16, igual Apocalipse 19. Né? Tantos textos, mas ainda tem dúvidas por alguns. Então, tá claro aqui o que está dizendo. Mas, para não ficar em minhas palavras, vamos analisar outros textos, é claro. Porque aqui nós temos que tratar de referências.
Os irmãos perdoam não estar olhando para a câmera o tempo todo, porque eu preciso estar acompanhando os versículos aqui para poder estar passando para os irmãos. Então, meus irmãos, eu quero te dizer uma coisa. O veio como ladrão de Jesus, ele não acontece a qualquer momento, ele não acontece de forma conturbada, porque tem gente que prega que isso vai acontecer a qualquer momento, pode acontecer agora, puf, aí toca a trombeta no céu, aí Jesus dá ordem para os anjos, sai anjo voando por cima de anjo, anjo atropelando anjo para vir reunir os eleitos, porque está todo mundo com pressa, porque ninguém sabe o dia nem a hora. E tem que acontecer ali de forma espontânea, você tem que ser surpreso, porque pregam que você vai ser pego de surpresa, ninguém sabe disso aí. Porém, não é isso que a Bíblia fala, sabia? Então, para os irmãos ver que não é isso que a Bíblia fala, me acompanhe, Apocalipse 3, versículo de número 3. Apocalipse 3, versículo de número 3, que nos diz assim: lembra-te, portanto, de como recebeste e ouviste. Ouviste o quê? A palavra. Observa-o e converte-te. Caso não vigie, virei como um ladrão, sem que saibas a que hora venho te surpreender. Então olha para você ver o que Jesus fala. Caso não vigie, virei como ladrão. Caso não vigie, virei como ladrão. Então quer dizer o quê? Que quem vigia não é pego de surpresa pelo ladrão. Entende o que eu quis dizer? Quem vigia não é pego de surpresa. Mateus 24, versículo de número 43, Jesus ele está falando sobre a sua volta. E ele fala o quê? Se por acaso o pai de família soubesse a que hora que o ladrão vem, ele ficaria de vigia e não deixaria que o ladrão arrombasse sua casa. Jesus ele estava falando de si mesmo, ele estava falando, olha, eu posso vir como ladrão, mas se você vigiar, você não vai ter a casa arrombada. Por quê? Porque você vai estar me esperando. Você vai estar aguardando, você vai saber o momento certo que eu vou vir. Você vai saber, Jesus até fala, né, se o pai de família soubesse a hora da noite que o ladrão vem. Quando fala hora da noite, pode reparar que a grande tribulação é sempre comparado com a noite. Mateus 25, Mateus 24, Apocalipse, todos os lugares é comparado com noite. Então Jesus está falando, se você souber a que hora da tribulação que eu vou vir, você vai estar me esperando. Repara bem isso que Jesus está falando em Mateus 24, 43. Então, basta nós vigiarmos. Para quê? Para não ser pego de surpresa. Agora, quem não vigia é quem? O ímpio. O ímpio será pego de surpresa pelo ladrão. Porque eles não acreditam em Jesus, eles vão estar seguindo o anticristo. Alguns crentes vão estar sendo enganados pelo anticristo. Você sabe por que eles vão estar sendo enganados pelo anticristo? Porque pastores pregaram que a qualquer momento eles iam ser arrebatados. Eles não veriam uma grande tribulação, arrebatamento iminente. Então vai vir um homem com grande poder, começar a fazer sinais no mundo inteiro, e eles vão achar que aquilo ali é de Deus. Entendeu? E ele vai se pôr no lugar santo, ele vai se pôr em cima da religião, e eles vão achar que aquilo ali é de Deus, é Deus operando. E vão ser enganados pela besta. Entende? Então esses serão pegos de surpresa. Por quê? Porque não vigiaram. Porque foram enganados por uma doutrina que não tem fundamento bíblico. É uma doutrina nova, que só passou a existir depois do século XIX. Paulo nunca pregou isso, João nunca pregou isso, Jesus nunca pregou isso. Então, você pode até não concordar, mas o que eu estou falando é verdade. E outro texto que eu quero deixar para os irmãos aqui, está em 1 Tessalonicenses 5, versículo 4. Deixa eu só abrir o texto aqui, 1 Tessalonicenses 5, 4. E diz assim, vós, porém, meus irmãos, não andais em trevas, de modo que esse dia vos surpreenda. Que dia? O dia do arrebatamento, o dia do Senhor. Vos surpreenda como um ladrão. Pois que todos vós sois filhos da luz, filhos de Deus, ou filhos do dia. Não somos da noite nem das trevas, portanto não durmamos, não desapercebamos. Exemplo dos outros, mas vigiemos e sejamos sóbrios. Então Paulo está falando aqui o seguinte a Tessalônica:
O dia do Senhor vai vir como ladrão. Mas você que é filho da luz, que é filho do dia, que é filho do Altíssimo, que analisa as Escrituras, você não vai ser pego de surpresa. Como os outros, que outros? Aqueles que dormem, aqueles que são ímpios, como as virgens imprudentes, insensatas, porque esses são pegos de surpresa pelo ladrão. Então, Jesus está deixando claro para nós as Escrituras, a vinda como ladrão não é para mim, não é para você. A vinda como ladrão é para o ímpio, porque se nós entendermos que a igreja passará pela tribulação, não será surpreendida nem por Cristo voltando, nem por tribulação alguma, porque estarão preparados, estejamos preparados para isso então. Então as Escrituras confirmam que não há iminência para quem se atenta na palavra. O X da questão não é se Jesus vai vir como ladrão. Ele vai vir como ladrão, eu acredito nisso. Porém, é quando ele vai vir como ladrão. E esse como que é o problema. Por quê? Porque pregam o quando de forma errada. Pregam que é antes da tribulação. Porém, em nenhum lugar da Bíblia fala isso. Jesus, ele repete várias vezes nos evangelhos, em várias vezes em revelações, que será depois da tribulação. Então, para quebrar o arrebatamento iminente, eu vou deixar o melhor aqui para o final. O último versículo, a última referência. Isso aqui vai destruir esse arrebatamento de qualquer momento, de qualquer segundo. Porque ele tem sim data e hora marcada, e aqueles que observam as Escrituras saberão sim quando que vai acontecer, porque verão sinais. Então, para isso, eu vou fingir aqui que eu acredito no arrebatamento iminente ou arrebatamento antes da tribulação. Eu vou fingir que eu acredito no pré-tribulacionismo. Então, se eu acredito, o que acontece? A igreja tocou trombeta, anjo sai correndo lá, passando em cima de anjo, vindo lá todo vapor, vem com Jesus nas nuvens, arrebata a igreja, encontra com o Senhor, vai para as bodas do Cordeiro. Pronto, arrebatamento secreto, arrebatamento iminente, arrebatamento pré-tribulacionista. Aí está a igreja lá nos céus, nas bodas do Cordeiro. Aí aqui na terra vai começar o quê? Anticristo, vai ter trombetas tocando, vai ter taças sendo derramadas, taças da ira de Deus. Metade da igreja vai estar lá em cima e metade da igreja aqui embaixo, né? Porque só a metade da noiva que vai participar, porque se o arrebatamento acontece só antes, então é só metade que vai. Porque vai ter os que vai ser salvo na tribulação, né? Então metade fica ali e fica sem boda do Cordeiro. Aí beleza, então a igreja está lá, aí aqui na terra está sendo tocada trombeta e derramado taça. A igreja não pode ver isso de forma alguma, porque é o que a maioria dos ministérios pregam. A igreja não pode ver trombeta tocar, a igreja não pode ver taça ser derramada, porque ela tem que ser arrebatada antes disso. Então vamos abrir a Bíblia agora em Apocalipse 16, 12 e 15. Apocalipse 16, versículo 12 e versículo 15. O sexto anjo derramou sua taça sobre o grande rio Eufrates, e a água do rio secou, abrindo o caminho para os reis do Oriente. Nisto vi que da boca do dragão e da boca da besta e da boca do falso profeta saíram 3 espíritos impuros como sapos. São como o efeito de espíritos de demônios que fazem maravilhas e vão aos reis da terra, a fim de reuni-los para o grande dia de Deus, ou o grande dia do Senhor Todo-Poderoso. Eis que venho como ladrão, feliz é aquele que vigia e conserva suas vestes, para que não ande nu, e deixe que vejam sua vergonha. Leiamos aqui. Igreja arrebatada, não pode ver taça, não pode ver trombeta, não pode ver anticristo, certo? Mas o que a Bíblia fala? E aqui em Apocalipse 16. A Bíblia está falando que tem aqui o sexto anjo derramando sua taça. E versículo de número 15, Jesus falando, eis que venho como ladrão. Olha o paralelo. A vinda como ladrão só existe uma vez na Bíblia. Não existe 2, não existe 3, é uma vez na Bíblia. Só uma vez que acontece. Porém, pregam que a igreja é arrebatada antes da tribulação. Mas aqui está acontecendo o derramar da sexta taça. E no versículo de número 15, está acontecendo Jesus falando, eis que venho como ladrão. Eis que venho como ladrão. Então como que pode a sexta taça ser derramada e Jesus ainda está vindo como ladrão para buscar a sua igreja? Porque se ele está vindo como ladrão é porque a igreja ainda está na terra.
Sexta taça sendo derramada onde? No planeta, na Terra. E Jesus ainda não veio como ladrão. Então, como que se explica isso? Tá vendo como que a doutrina do arrebatamento iminente, que a doutrina do arrebatamento antes da tribulação, ela tropeça várias vezes? Não tem explicação. A única explicação é: a igreja está dentro da tribulação. A igreja não vai sofrer a ira de Deus, porque a ira de Deus é confundida muito, sabe? Sabe o que é a ira de Deus? A ira de Deus é a morte eterna. A ira de Deus é a segunda morte. Isso é a ira de Deus. Agora, para nós não existe isso. Para nós vai existir o quê? Coroa da vida. Então a ira não é contra nós. A igreja sofrerá a perseguição que sempre sofreu. Por Nero, por Antíoco, por qualquer um que foi. A igreja sofrerá a perseguição dos homens. Mas os ímpios sofrerão a morte eterna. Então, você está vendo, sexta taça sendo derramada e a igreja ainda está na terra, porque Jesus ainda não veio como ladrão. Então, analisa muito bem isso. O que eu estou falando aqui não é bobagem. O que eu estou falando é sério. Se pregam para você que você será arrebatado antes, então você estará despreparado quando começar a tribulação. Se nós ainda estivermos aqui quando começar. Então, é importante analisar as escrituras e ter um bom entendimento, porque realmente tem que ser pregada a verdade. E a verdade ela não está sendo totalmente analisada antes de ser pregada. Pregam qualquer coisa. Simplesmente pregam um arrebatamento que ouviram dizer, não pesquisaram na Bíblia. Eu tinha aprendido que seria dessa forma, da tribulação, a igreja não passaria e tal. Uma vez eu até preguei sobre isso, mas eu comecei a criar curiosidade de estudar por mim mesmo. E quando eu criei curiosidade de estudar por mim mesmo, eu vi que tudo aquilo que eu estava escutando estava em desacordo com a palavra. Então, meu irmão, eu quero te agradecer por ficar no vídeo até este momento e espero que o irmão tenha entendido, a irmã tenha entendido. E deixa no comentário aqui. Se você gostou do vídeo, deixa o joinha, comenta aqui que gostou, vai me ajudar muito isso aí. Compartilhe o vídeo para as outras pessoas, por favor. E se você não gostou, deixa seu comentário aqui embaixo, né? Deixa uma referência bíblica que defende o seu pensamento, que nós podemos chegar aqui, né, a um bom debate, uma boa discussão em cima das escrituras sagradas. Porque eu não sei de tudo, ninguém sabe de tudo, quem sabe de tudo é Deus. Mas o que a Bíblia está dizendo, eu estou trazendo de forma clara aqui para você. Então não se esqueça, é tempo de saber.